Quando meu sogro, já à beira da morte, me chamou de o erro que seu filho nunca corrigiu, achei que aquilo seria a pior coisa que eu ouviria naquele dia. Mas eu estava enganada. O que meu filho de 8 anos disse logo em seguida fez o monitor cardíaco enlouquecer. E mudou nossa família para sempre. Meu nome é Emily Collins, e esta é a história de como um sussurro cruel em um quarto de hospital revelou uma década inteira de mentiras familiares. E antes de saber como essa história vai terminar, aproveita para deixar um like ou um comentário para ajudar a dar engajamento no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Sou casada com Daniel, meu marido há 10 anos, e temos um filho chamado Theo, que completou 8 anos no mês passado. Os pais de Daniel são George e Margaret Collins, e depois do que aconteceu naquele quarto de hospital, eu terminei com essa história de proteger quem nunca me protegeu. George passou 10 anos fazendo questão de me lembrar de que eu não era bem-vinda na família. Ele tem 68 anos, é um supervisor de fábrica aposentado e acredita que respeito é algo que se herda, não algo que se conquista. Em todo jantar de família, feriado ou festa de aniversário do Theo, George encontrava uma forma de me mostrar que eu não era boa o bastante para o filho dele. Às vezes era algo sutil, como pronunciar meu sobrenome de solteira de forma errada de propósito, ou perguntar para o Daniel se ele tinha certeza de suas escolhas, bem na minha frente. Outras vezes era direto, como no aniversário de 6 anos do Theo, quando ele disse que esperava que o neto não herdasse meus maus hábitos. Margaret, minha sogra, tem 65 anos e foi enfermeira por 30 anos antes de se aposentar. Você poderia pensar que alguém da área da saúde teria mais compaixão, mas Margaret aperfeiçoou algo ainda pior que a crueldade: a conivência. Cada vez que George dizia algo que me fazia querer sumir, ela apenas sorria. Não era um sorriso nervoso, nem de desculpas. Era um sorriso de quem concordava com cada palavra dita por ele. Daniel tentava me defender com o tempo, mas George tinha o dom de fazer esses comentários quando Daniel não estava por perto. Em encontros de família, Daniel estava sempre ajudando na cozinha ou brincando com o Theo, e era nesses momentos que George se aproximava para soltar suas farpas. Quando Daniel voltava, o momento já tinha passado, e falar sobre isso depois fazia eu parecer mesquinha. Mas Theo via tudo. Nosso filho tem olhos atentos e brilhantes que não perdem nada. Ele observava o avô me tratar como uma intrusa. Observava a avó sorrir toda vez que isso acontecia, e ao que parece, ele falava com o pai sobre isso bem mais do que eu imaginava. 3 semanas atrás, George teve um colapso em casa e foi levado às pressas para o Hospital São Marcos. Os médicos nos disseram que os rins dele estavam falhando e que seu coração estava fraco. Deram a ele apenas alguns dias, talvez uma semana de vida. Daniel tirou licença do trabalho para ficar no hospital, e claro, eu fui com ele. Não porque George me quisesse lá, mas porque Daniel precisava de apoio, e Theo precisava se despedir do avô. Foi assim que me vi parada no quarto 314, observando as máquinas manterem meu sogro vivo enquanto ele usava seus últimos suspiros para me dizer que eu nunca deveria ter feito parte da família dele. O que eu não esperava era que meu filho de 8 anos estivesse preparado para esse exato momento. Armado com informações que transformariam a crueldade de George em puro desespero. O monitor cardíaco que começou a apitar não sinalizava apenas um problema médico. Ele marcava o instante exato em que um homem morrendo percebeu que seu preconceito poderia ter lhe custado a vida. A primeira coisa que se sente ao entrar num quarto de hospital onde alguém está morrendo é o cheiro. Não é apenas o odor de antisséptico ou remédio. É algo mais profundo. Algo que aperta o peito, porque seu corpo sabe o que está por vir, mesmo que sua mente ainda não esteja pronta. O quarto 314 do Hospital São Marcos tinha esse cheiro. E o som das máquinas que já faziam quase todo o trabalho que o corpo de George não dava mais conta. Eu estive naquele quarto todos os dias por 3 semanas, assistindo ao meu marido lutar com sentimentos que ele nem sabia nomear. Daniel amava o pai, mas também sabia quem ele era. George nunca foi um homem fácil de amar, e a proximidade da morte não o tornava mais gentil. Pelo contrário,
Parecia apenas deixá-lo mais determinado a dizer o que guardava há anos. O quarto em si era um ambiente típico de hospital. Paredes bege e sem graça, iluminação fluorescente que deixava todo mundo com cara de doente, e uma janela que dava para o estacionamento. A cama de George estava posicionada de forma que ele pudesse ver quem entrava, o que parecia proposital. Mesmo morrendo, ele ainda queria controlar seu espaço. As máquinas ao redor dele pareciam soldados fiéis, o monitor cardíaco com seus bips constantes, o concentrador de oxigênio emitindo um zumbido contínuo, e o suporte de soro com bolsas de fluido que o mantinham hidratado, já que ele tinha parado de comer 2 dias antes. Margaret tinha ocupado a cadeira mais próxima da cama do marido, o que não surpreendia ninguém. Em 37 anos de casamento, ela nunca ficou mais de 1 metro longe de George quando ele precisava dela. Usava o mesmo cardigã azul marinho desde que o marido foi internado, e o cabelo grisalho continuava preso no mesmo coque apertado que ela sempre usou desde que a conheci. Margaret era o tipo de mulher que encontrava conforto na rotina, mesmo que essa rotina fosse observar seu marido morrer. Theo se adaptou ao ambiente hospitalar da forma como as crianças costumam fazer, com uma aceitação que ao mesmo tempo me surpreendia e partia meu coração. Ele levou seus livros de colorir e uma pequena caixinha de giz de cera, e montou o que chamou de estação de arte na poltrona perto da janela. A equipe de enfermagem o adorava, porque ele era quieto e educado, sempre dizendo por favor e obrigado quando passavam para checar o avô. Mas eu podia ver o cansaço em seu rostinho. Crianças de 8 anos não deveriam aprender sobre a morte em tempo real, assistindo máquinas manterem alguém vivo. Daniel estava sendo incrível durante tudo aquilo, mas o estresse estava começando a aparecer. Ele havia perdido cerca de 7 quilos por não estar se alimentando direito. Desenvolveu o hábito de passar as mãos nos cabelos toda vez que ficava ansioso, o que fazia seus fios ficarem espetados em todas as direções. Seu trabalho tinha sido compreensivo quanto à licença, mas eu sabia que ele estava preocupado em ficar para trás nas obrigações. Daniel era o tipo de pessoa que lidava com o estresse tentando controlar tudo o que pudesse, e por isso havia se autodeclarado o coordenador da família para tudo relacionado a George. Naquela tarde, Daniel tinha descido para resolver documentos do plano de saúde e conversar com a assistente social sobre os cuidados paliativos. Estávamos adiando essa conversa, mas os médicos já tinham deixado claro que George não voltaria para casa. A papelada era extensa, e Daniel preferia resolver tudo sozinho, sem me sobrecarregar com os detalhes. Ele estava fora havia cerca de 30 minutos quando George decidiu que era hora de conversarmos. Eu estava parada perto da janela, observando Theo colorir um desenho que parecia ser a nossa casa. Ele estava usando marrom para o telhado e amarelo para as paredes, exatamente como a casa real. Tinha até desenhado uma árvore no quintal da frente, bem maior do que a de verdade. Desenhos de crianças sempre fazem tudo parecer mais feliz do que é na realidade. O ambiente estava tenso, mas silencioso. Margaret lia um romance, desses com um homem sem camisa na capa, que parecia completamente fora de lugar para um quarto de hospital, mas, de certo modo, combinava com ela. Margaret sempre fugia para os livros quando a vida real se tornava demais. George cochilava de tempos em tempos, a respiração superficial, mas constante. Eu deveria ter percebido que algo estava por vir quando ele abriu os olhos e permaneceu acordado. Ele tinha um jeito particular de olhar para as pessoas quando estava prestes a dizer algo importante. Não era um olhar gentil, nem neutro. Era o olhar de quem já tinha tomado uma decisão e estava pronto para segui-la, sem se importar com as consequências. As máquinas continuavam com seus sons ritmados, totalmente alheias ao fato de que a família que estavam monitorando estava prestes a se despedaçar. Theo continuava colorindo, concentrado em adicionar detalhes à árvore do desenho. Margaret virou mais uma página do seu livro, ainda sorrindo para a cena romântica que provavelmente estava lendo. E então, George pigarreou. Aquele era o sinal. A nossa Guerra Fria de uma década estava prestes a virar algo muito mais direto e definitivo. A voz dele estava mais fraca que no dia anterior, mas ao fazer um gesto pedindo que eu me aproximasse da cama,
Não havia nada de fraco em sua intenção. Eu hesitei por um instante, olhando primeiro para Theo, que ainda estava entretido com seu desenho, e depois para Margaret, que agora nos observava com olhos curiosos. Algo na expressão de George deixava claro que ele não ia pedir água ou perguntar sobre Daniel. Eu dei alguns passos em direção à cama, perto o suficiente para que ele não precisasse forçar a voz, mas longe o bastante para recuar, se necessário. George nunca foi fisicamente ameaçador, mas havia algo em um homem morrendo que tornava qualquer interação imprevisível. Seus olhos estavam mais claros do que nos últimos dias, como se ele estivesse economizando energia para esse momento específico. Emily, ele disse, e até meu nome soava como uma acusação em sua boca. Chegue mais perto. Preciso dizer algo antes de morrer. A maneira como ele disse antes de morrer me deu arrepios. Não porque ele estivesse reconhecendo sua mortalidade, mas porque estava usando isso como justificativa para qualquer crueldade que estivesse prestes a cometer. Dei um pequeno passo à frente, minhas mãos se entrelaçando à frente do corpo. Um gesto defensivo que aprendi a desenvolver ao longo de anos enfrentando os ataques verbais de George. Sabe do que mais me arrependo por estar morrendo? Ele sussurrou, mas cada palavra era nítida e calculada. De nunca ter convencido o Daniel a consertar o erro dele. Você nunca deveria ter feito parte desta família, Emily. Você não é minha nora de verdade. Você é só um acidente que ele nunca corrigiu. As palavras me atingiram como um soco. 10 anos de pequenas agressões haviam se acumulado para culminar naquele instante. Aquela era a sentença final de um homem que usava seu leito de morte como palanque para seu último ato de crueldade. Mas não foram apenas as palavras que fizeram minhas mãos começarem a tremer. Foi o tom de satisfação na voz dele. Era como se ele estivesse aguardando ansiosamente por essa fala, esperando o momento exato em que Daniel não estivesse por perto para me defender. E o que piorou tudo foi a reação de Margaret. Virei o rosto para ela, esperando ver choque, ou pelo menos um pouco de desconforto com a crueldade do marido. Em vez disso, vi o mesmo sorriso de sempre. Não era nervoso. Era o sorriso cúmplice. O mesmo que ela dava toda vez que George fazia um comentário maldoso. Aquele sorriso dizia que ela também esperava por esse momento, e que concordava com cada palavra. George, consegui dizer, com a voz oscilando, tentando manter a firmeza. Este não é o momento, nem o lugar para isso. É exatamente o momento, ele respondeu, a voz ganhando força de algum lugar escondido naquele corpo à beira do colapso. Eu estou morrendo, Emily, e não vou morrer fingindo que você pertence a esta família. Daniel era jovem e confuso quando se casou com você. Ele achava que estava apaixonado, mas amor não basta quando a pessoa simplesmente não se encaixa. Você nunca se encaixou, e nunca vai se encaixar. Margaret fechou o livro e entrelaçou as mãos no colo, assistindo a cena como se fosse um espetáculo. George está certo, querida, disse ela, com uma voz suave mas firme. Algumas verdades precisam ser ditas. Daniel merece mais do que viver com o erro da juventude. Ouvir a palavra erro saindo da boca de Margaret me atingiu de forma ainda mais profunda. George sempre havia sido cruel às claras, mas Margaret manteve por anos uma fachada de educação e gentileza. Agora, finalmente, a máscara caía, e revelava alguém que sempre me julgou tão severamente quanto o marido. Só que em silêncio. Senti meu rosto queimar de raiva e humilhação. Theo ainda estava no quarto. Continuava com o livro de colorir aberto no colo, mas seu giz de cera já não se movia. Ele estava escutando tudo. Cada palavra cruel que seus avós diziam. Cada tentativa de me expulsar emocionalmente daquela família. Era esse o legado que eles queriam deixar para ele? Era assim que desejavam passar seus últimos dias? Vocês já deixaram seu ponto bem claro, falei, recuando um passo da cama. Ambos deixaram. Não precisam repetir. Mas George não havia terminado. O menino merece saber a verdade sobre a família dele. Ele insistiu. Merece saber que famílias de verdade não acontecem por acidente. Elas acontecem porque as pessoas fazem escolhas certas.
Foi nesse momento que percebi que aquilo não era apenas sobre me ferir. George queria envenenar a mente do meu filho. Queria plantar dúvidas em Theo sobre o casamento dos próprios pais. Queria que ele crescesse questionando se a mãe dele era digna do sobrenome da família Collins. Minhas mãos pararam de tremer. Fecharam-se em punhos. Eu estava cansada de ser o alvo de George. Mas o que eu não iria mais aceitar, de jeito nenhum, era que ele usasse o meu filho como munição em sua guerra particular contra mim. Antes que eu conseguisse responder, antes mesmo de conseguir me defender ou proteger Theo, meu filho se levantou da cadeira. Sua voz, pequena, mas firme, cortou o silêncio do quarto como uma lâmina. Vovô, o papai me disse o que fazer se você falasse algo ruim sobre a mamãe de novo. No instante em que Theo falou, tudo no quarto 314 mudou. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de tensão e algo mais que eu não sabia nomear. Meu filho de 8 anos estava em pé ao lado da poltrona onde passara as últimas 3 semanas. O livro de colorir do Homem-Aranha ainda estava em suas mãos, mas sua postura era outra. Ele não era mais o menino quieto e bem comportado que desenhava no canto. Era alguém que tinha se preparado para aquele momento. Senti meu coração parar por um segundo. Theo tinha ouvido tudo. Cada palavra cruel que George sussurrara. Cada sorriso de aprovação de Margaret. Cada instante daquela tentativa de destruição verbal. O suposto presente final que George queria deixar para mim. Mas em vez de parecer magoado ou confuso, meu filho parecia pronto. Havia algo no olhar dele que me lembrava o Daniel quando ele tomava uma decisão importante. Filho, talvez seja melhor você ir procurar seu pai. Eu disse rapidamente, tentando conter a voz. A última coisa que eu queria era que ele se envolvesse naquela cena. Crianças não deveriam presenciar o último ato de ódio de um avô. E definitivamente não deveriam sentir que precisavam defender a mãe diante de um homem morrendo. Mas Theo balançou a cabeça, apertando o livro de colorir com força nas mãos. Não, mamãe. O papai disse que isso poderia acontecer, e ele me falou exatamente o que eu deveria dizer. Os olhos de George se estreitaram ao encarar o neto. Mesmo enfraquecido pela falência dos rins e pelos problemas cardíacos, ele ainda tinha o poder de diminuir uma pessoa com um olhar. Garoto, isso é assunto de adultos. Você não entende o que está acontecendo aqui. Eu entendo que você está sendo malvado com a minha mãe. Theo respondeu, com uma firmeza que fez meu peito se apertar entre orgulho e medo. Entendo que você acha que ela não pertence à nossa família. O papai disse que você poderia dizer isso algum dia. Margaret se inclinou para a frente, o romance esquecido em seu colo, e tentou amenizar. Theo, querido, seu avô só está tentando te ajudar a entender algumas coisas complicadas sobre famílias. O papai já explicou tudo, disse ele, agora olhando diretamente para Margaret, com uma maturidade que não combinava com seus 8 anos. Ele disse, às vezes os adultos acham que sabem melhor do que os outros quem deve amar quem. E também disse que se o vovô tentasse me fazer pensar coisas ruins sobre a mamãe, eu deveria lembrar de algo muito importante. Eu estava paralisada, vendo a cena acontecer com uma mistura de espanto e admiração. Daniel tinha preparado nosso filho para essa possibilidade. Meu marido realmente anteviu que o próprio pai, mesmo nos últimos dias de vida, poderia tentar envenenar a mente do neto contra mim. E ele havia armado Theo com palavras, não com medo. George tentou se sentar mais ereto na cama, o rosto ficando vermelho de raiva apesar da fraqueza. E o que exatamente seu pai te disse para lembrar, garoto? Theo caminhou até a beirada da cama, seus pés pequenos não fazendo nenhum ruído no chão do hospital. Ele ainda segurava o livro de colorir, mas agora aquilo parecia menos um brinquedo e mais um escudo. O papai disse, se o vovô algum dia chamar a mamãe de erro ou disser que ela não pertence à nossa família, você deve dizer algo que pode mudar a opinião dele. Nada vai mudar minha opinião sobre sua mãe, George disse, a voz inflamada pela raiva. Tive 10 anos para formar meu julgamento, e não vou fingir agora, só porque estou morrendo. O papai disse que você poderia dizer isso também.
Theo respondeu com calma. Disse que você é muito teimoso e não gosta de admitir quando está errado sobre coisas importantes. Pela primeira vez em 3 semanas, vi o rosto de Margaret se transformar. Ela se levantou da cadeira e pela primeira vez demonstrou preocupação de verdade. Theo, talvez seja melhor você esperar seu pai voltar antes de continuar. Mas meu filho já estava comprometido com o caminho que Daniel havia preparado para ele. Mamãe, você sabia que o papai conversa comigo sobre assuntos de adultos às vezes? Ele me conta coisas que acha que eu sou grande o suficiente para entender, mesmo que outras pessoas pensem que sou pequeno demais. Eu apenas assenti, sem confiar na minha voz. Daniel sempre tratou nosso filho com respeito, como alguém capaz de compreender assuntos difíceis quando bem explicados. Era uma das coisas que eu mais admirava nele, sua capacidade de confiar no entendimento de Theo, sem subestimá-lo. O papai me disse que às vezes as famílias têm segredos que servem para proteger as pessoas, continuou Theo. Mas que às vezes esses segredos precisam vir à tona quando as pessoas estão sendo injustas. Ele então olhou diretamente para George, o rosto jovem assumindo uma seriedade surpreendente. O papai me contou que a mamãe tem guardado um segredo que pode ajudar a salvar sua vida. Mas que talvez ela não quisesse mais ajudar, porque você foi cruel com ela por muito tempo. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar mais rápido, mas os sinais não indicavam sofrimento físico. Os batimentos de George estavam, na verdade, estabilizando, como se a adrenalina estivesse invadindo seu corpo, gerando um choque que ativava todas as máquinas ao redor. O rosto dele passou da raiva intensa para uma confusão pálida em segundos. Seus olhos estavam presos em Theo, com um olhar intenso que, se não fosse a postura tranquila do meu filho, teria sido assustador. Que segredo? Ele perguntou com a voz mais firme do que em todo o dia. Do que você está falando, menino? Theo colocou seu livro de colorir sobre a mesinha móvel ao lado da cama de George, a mesma onde ficavam os copos d'água e a planilha dos medicamentos. O gesto foi calmo e intencional, quase como se ele estivesse guardando as coisas de criança para lidar com um assunto de adultos. O papai disse que a família da mamãe sabe coisas especiais sobre doenças que passam de geração em geração, disse Theo, com a voz firme. Ele contou que a mamãe sabia de coisas sobre a sua doença antes mesmo dos médicos descobrirem, mas ela nunca contou para você porque você sempre foi maldoso com ela. Senti meu sangue gelar. Daniel havia contado para Theo sobre o meu tio, sobre o aconselhamento genético, sobre o verdadeiro motivo de termos nos casado tão rápido, apenas 8 meses depois de começarmos a namorar. Aquilo não era apenas histórico médico familiar, era o segredo que moldou todo o nosso casamento. Era o motivo pelo qual Daniel havia compreendido que os problemas cardíacos e renais da família dele não eram mera coincidência. Theo! Comecei, tentando interrompê-lo, mas ele levantou a mão, do mesmo jeito que eu já tinha visto Daniel fazer quando precisava terminar um raciocínio importante. O tio da mamãe é o Dr. Williams. Ele trabalha no Centro Regional de Tratamento de Câncer, disse Theo, olhando fixamente para o avô. Mas ele não é só médico. Ele é conselheiro genético. Quando a mamãe levou o papai para conhecê-lo, antes do casamento, o tio Williams explicou para eles que existe uma coisa chamada doença renal hereditária e que ela anda junto com problemas de coração. Isso acontece em famílias como a de vocês. O rosto de Margaret perdeu toda a cor. Ela se afundou novamente na cadeira, apertando os braços da poltrona. Isso é impossível, sussurrou ela. A gente saberia se George tivesse algo genético. A mamãe sabia, respondeu Theo, olhando diretamente para ela com a mesma firmeza com que encarava o avô. Ela sabia porque o tio Williams fez exames no papai e encontrou os sinais. A mamãe se casou com o papai já sabendo que ele podia ficar doente como você, vovô. E ela passou os últimos 10 anos observando os sinais. A respiração de George ficou mais rápida, mais curta. Mas não era por causa dos órgãos falhando. Era o tipo de respiração acelerada de quem entra em pânico, de quem vê o mundo desmoronar
ao descobrir que tudo o que acreditava era mentira. Você está mentindo. Crianças inventam histórias. Ele retrucou, a voz mais trêmula agora. Sem responder, Theo caminhou até onde eu estava, pegou minha bolsa que estava no parapeito da janela e puxou de dentro um pequeno caderno. Eu o assisti surpresa folhear as páginas, que pareciam anotações aleatórias. Mas na verdade eram meus registros meticulosos dos sintomas de George ao longo dos anos, cruzados com os marcadores genéticos descobertos nos exames de Daniel. A mamãe anota tudo, disse Theo, erguendo o caderno. Cada vez que o vovô ficou doente, cada vez que foi ao médico, cada vez que os médicos não sabiam por que os rins estavam piorando. Ela anotava porque o tio Williams pediu para ela ficar de olho na família inteira. O monitor cardíaco aumentou o ritmo. Mas os olhos de George estavam grudados naquele caderno, como se ele contivesse todos os segredos do universo. Me dá isso, ele sussurrou. O papai disse que era para eu só mostrar isso pro vovô se ele chamasse a mamãe de erro, respondeu Theo. Ele disse que a mamãe passou 10 anos tentando ajudar essa família, mas ninguém nunca pediu ajuda, porque achavam que ela não era inteligente ou importante o bastante para ter respostas. Peguei o caderno das mãos de Theo. As minhas próprias mãos tremiam, enquanto eu o abria na seção onde eu havia documentado o histórico médico de George, lado a lado com os marcadores genéticos que meu tio havia identificado nos exames de Daniel. As páginas estavam cheias de datas, sintomas, consultas médicas e minhas observações sobre padrões que a equipe médica não havia percebido. Foi por isso que a gente se casou tão rápido, falei, a voz quase num sussurro. Não porque éramos jovens e impetuosos, mas porque Daniel queria ter certeza de que eu estaria legalmente autorizada a compartilhar informações médicas se algo acontecesse com ele ou com a família. Meu tio identificou uma mutação genética que causa doença renal progressiva e miocardiopatia. Isso explica tudo o que está acontecendo com você agora. Os olhos de George passaram do caderno para o meu rosto. E pela primeira vez em 10 anos, ele me olhava como uma pessoa, e não como um obstáculo. Por que você nunca me contou? Porque toda vez que eu tentava falar com você sobre algo relacionado à saúde, você me mandava cuidar da minha própria vida, respondi. Porque você deixou claro, desde o começo, que minha opinião e o conhecimento da minha família não eram bem-vindos. As máquinas ao redor da cama continuavam com seus sons automáticos, mas o próprio George tinha ficado completamente imóvel. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas, embora tenham sido apenas uns 30 segundos. Ele olhava fixamente para o caderno nas minhas mãos, e seu rosto passava por expressões que eu nunca tinha visto antes. Confusão, arrependimento e, talvez, medo. O monitor cardíaco mantinha um ritmo estável, porém mais acelerado que o normal, como se o corpo dele ainda estivesse processando o impacto de descobrir que perdeu 10 anos por puro orgulho. Theo, vá chamar o seu pai, pedi baixinho, sem tirar os olhos de George. Diga que o vovô quer conversar com ele sobre histórico médico da família. Meu filho assentiu e caminhou até a porta, mas parou no batente e olhou uma última vez para o avô. Vovô, a mamãe nunca parou de tentar te ajudar, mesmo quando você era mal com ela. O papai disse que isso é o que uma família de verdade faz. Depois que Theo saiu do quarto, algo mudou no ar. O espaço pareceu encolher, como se as paredes tivessem se aproximado. Margaret apertava o romance contra o peito como se fosse um escudo, os olhos indo de mim para George, como se estivesse nos enxergando de verdade pela primeira vez. Emily, disse George com a voz rouca, completamente desprovida da autoridade e da crueldade que a preenchia minutos antes. Eu preciso ver o que tem nesse caderno. Aproximei-me da cama e abri o caderno na primeira página com as anotações médicas. Isso aqui começa no 2º ano do nosso casamento, expliquei. Naquele episódio de pedra nos rins que o pronto-socorro não conseguiu explicar direito. Meu tio pediu para eu observar sinais recorrentes de problemas nos rins, fadiga inexplicável e batimentos cardíacos irregulares. Os olhos de George escaneavam as páginas enquanto eu as virava. Data após data dos sintomas,
tudo cuidadosamente documentado e cruzado com os indicadores genéticos que previam exatamente o tipo de falência dos órgãos que ele vivia agora. Você esteve me observando por 8 anos? Ele perguntou. 10 anos, corrigi. Comecei a documentar tudo no dia seguinte ao resultado do exame genético do Daniel. Meu tio disse que, se identificássemos a progressão cedo, o tratamento poderia adicionar décadas à sua vida. Margaret finalmente falou, e sua voz saiu pequena, trêmula. George, todas aquelas vezes que a Emily perguntava sobre suas consultas médicas, todas aquelas vezes que ela sugeria buscar uma segunda opinião, ela estava tentando ajudar. Ela estava tentando salvar minha vida, completou George, e as palavras pareciam estranhas saindo da boca dele. E eu pensei que ela só estava sendo intrometida. Fechei o caderno e o deixei sobre a mesinha de cabeceira. A mutação genética se chama doença renal policística autossômica dominante, com miocardiopatia associada. É hereditária. Isso significa que o Daniel tem 50% de chance de ter herdado. E o Theo tem 25%. Estamos monitorando os dois desde o nascimento do nosso filho. George fechou os olhos. Quando os abriu novamente, eles estavam cheios de lágrimas. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu poderia ter tido se tivesse escutado você? Eu não sei, respondi com honestidade. Talvez anos, talvez décadas. Os tratamentos funcionam melhor quando começamos cedo, antes que o dano aos rins se torne severo. Por que você não me contou de qualquer jeito? Ele perguntou. Por que não me obrigou a ouvir? Puxei a cadeira de visitante para perto da cama dele e me sentei, pela primeira vez em 3 semanas de visitas ao hospital. Porque você deixou claro que nada do que eu dissesse importava, falei. Porque toda vez que tentei fazer parte dessa família, você me lembrava de que eu não pertencia, porque eu me cansei de lutar por respeito de alguém que estava determinado a nunca me dar. Quando Daniel voltou com Theo, encontrou o pai querendo saber tudo sobre exames genéticos e opções de tratamento. George fazia perguntas. Queria entender quanto tempo sabíamos. Se Theo podia ser testado com segurança. Se ainda havia algo que pudesse ser feito por ele. Daniel respondeu tudo com paciência, mostrando sites médicos no celular e explicando o processo de aconselhamento genético que guiou nossas decisões nos últimos 10 anos. Pela primeira vez desde que me casei com Daniel, vi seus pais escutando cada palavra dele com atenção, tratando-o como o homem inteligente e capaz que sempre foi, e não como um menino que ainda precisavam educar. Margaret veio até mim, enquanto Daniel e George conversavam. Emily, eu te devo um pedido de desculpas que provavelmente nunca vai ser suficiente. Você me deve 10 anos, respondi. Mas um pedido de desculpas é um começo. George viveu mais 6 dias depois daquela conversa. Passou esses dias fazendo perguntas, lendo os artigos médicos que Daniel imprimia para ele e conversando com Theo sobre a importância de conhecer o histórico médico da família. No último dia, ele pediu para falar comigo a sós. Eu estava errado sobre você, disse simplesmente. Você não foi o erro, eu fui. As pessoas de quem mais desejamos aprovação não são dignas do esforço. Mas às vezes, se tivermos muita sorte, elas percebem isso antes que seja tarde demais.